Bom dia, esse é um momento de reflexão. Fortaleça seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. Perseguido estiveste a ponto de também agredir. Acusado, experimentaste o desejo forte de revidar. Incompreendido, quiseste reagir com a mesma expressão. Abandonado, sentiste a mágoa que te sugeria de esforço imediato. Difamado, viste a oportunidade de investir contra os teus detratores, desmoralizando-os. Enfermo, foste quase vencido pelo desânimo. Aturdido, experimentaste o vinagre da amargura. Traído, percebeste que a solução seriam as acusações ácidas. Esbordoado pela indiferença, querias devolvê-la com rancor. Apontado pela ironia e pelo descrédito, por pouco não sucumbiste ao quebrado. Felizmente, as tentações não te deixaram piorar o quadro das provações redentoras. Nada acontece, porém, que não seja para melhor quando se sabe retirar o bom proveito da situação. Ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença mortificadora da tentação. As tentações são as pedras da estrada, criando impedimentos à movimentação dos viajantes do progresso. São os espinhos cravados nas carnes do coração, ferindo a cada contração muscular. Constituem também os estímulos à vitória, à transformação íntima para melhor. São o aguilhão que impede pela frente todo aquele que lhe padece o acúlio. As tentações que levam à irritação, ao revide, não são maiores do que aqueloutras que fazem arder as emoções profundas e se apresentam como tormentos ocultos do sentimento, do sexo, dos vícios e outras que a ambição desmedida sussurra aos ouvidos da alma. A vida sem tentações ou testes de avaliação moral perderia o seu colorido e suas motivações de crescimento. Enfrenta as tentações com estoicismo, em paz de espírito. Elas te ajudam a vencer as limitações, o egoísmo, a jactância, a presunção orgulhosa. Descobre-te frágil como realmente o és e adquire com elas as forças para seres resistente contra o mal ainda existente em ti mesmo. Cada vitória nesta área será conquista para mais valioso tentame. Mesmo Jesus, o sábio por excelência, foi tentado, ensinando-nos que, se a tentação é fenômeno humano, a resistência contra o mal é conquista divina. No livro Desperte e Seja Feliz, pelo médium Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles compartilha como se deve proceder enfrentando tentações. Quem reforça esse conceito é o apóstolo Mateus no capítulo 4, versículos de 8 a 11, quando escreve sobre as tentações de Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias, o Salvador que Deus prometera enviar ao mundo. E no capítulo 4 enfoca a tentação de Jesus no deserto, o início de seu ministério na Galileia e o chamado de seus primeiros discípulos. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus foi tentado, mas não cedeu. Diariamente, assim como o Mestre, todos são tentados em diversos aspectos e também como ele, podem vencer as tentações. Para isso, é importante lembrar que reconhecer as próprias fraquezas é fundamental.
Se fortalecer na palavra do Evangelho é de grande auxílio. Manter a vigilância e evitar situações que baixem o padrão vibratório são atitudes importantes. Jesus ainda exemplificou quando respondeu a cada tentação com citações das Escrituras, mostrando assim a maior arma contra as tentações. Outra maneira de enfrentá-las, demonstrada pelo Cristo, é a comunhão com Deus através da oração, que fortalece, que orienta, que eleva. Por intermédio do médium Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles completa seu pensamento escrevendo que o crescimento espiritual não cessa quando o ser se entrega à conquista dos relevantes valores do bem. Muitas vezes, os choques que se derivam dos fenômenos contrários, quando bem conduzidos, auxiliam o processo de desenvolvimento, apressando a manifestação dos recursos adormecidos. Eis porque muitos desafios se expressam como convites, tentações para os embates perversos e perigosos. Diante deles, a serenidade desempenha papel fundamental, diluindo-lhes os impactos perniciosos, as ciladas cruéis. Por quem chameiam ao lado dos operosos aqueles que se permitem a preguiça, dos idealistas, outros que respiram e cultivam o pessimismo, dos bons, aqueloutros que se comprazem na anarquia e na inferioridade, multiplicam-se as armadilhas da iniquidade e do vício, ameaçando, buscando produzir conflitos e desordens. Considerando-se, porém, que só há vitória real após a luta vencida, as provocações perdem a sua aspereza ante os comportamentos seguros dos que trabalham pela verdade e que lhes não tombam nas trampas, prosseguindo impertérritos e felizes. Joana de Ângeles. Que o Pai não nos deixe cair em tentações e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.